Nosso tema de hoje é arrebatamento. Eu gostaria de saber quantas pessoas já ouviram ou já leram sobre o arrebatamento. Maravilha, a maioria aqui já leu, já ouviu. Isso é muito bom. Nós vamos tratar de novo sobre esse tema, que é muito importante, é uma das doutrinas da igreja, ou seja, é um dos ensinamentos obrigatórios que todo cristão deve saber e deve esperar. Amém? Vamos orar por isso então. Baixe sua cabeça, vamos ter um tempo de oração agora para Deus, além daquilo que nós já temos tido esses dias e agora há pouco também. Senhor, como é bom poder estar na Tua presença, como é bom poder estar reunido em comunhão com os irmãos e na comunhão com o Teu Espírito, falando daquilo que o Senhor já nos revelou, como filhos da luz que nós somos, e o Senhor é o Pai das luzes, que nos ilumina. Te louvamos em nome de Jesus por tudo aquilo que o Senhor já tem falado nesses dias e que o Senhor também há de falar nessa noite, ainda amanhã e até o Senhor voltar. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um dos que estão aqui, sobre aquilo que nós vamos meditar agora e que nossos corações estejam abertos e o Teu Espírito Santo venha trazendo o entendimento, o ensino, o convencimento de tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria então de começar lendo com vocês as passagens que tratam mais especificamente do arrebatamento, que está aí já na tela para vocês, que está no livro de 1 Tessalonicenses. Se quiser acompanhar na Bíblia, ok, senão eu já copiei para facilitar. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 18, diz assim, eu vou ler, tá, irmãos? É importante que nós leiamos a palavra, porque precisamos ser literais aí em relação ao que nós vamos tratar hoje. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que... Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Coríntios 15, de 50 a 58. Isto vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos,
ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Até aqui. Muito bem. Eu gostaria de iniciar o que nós vamos falar hoje sobre o conceito da palavra arrebatar, arrebatamento, enfim. Arrebatar é, como nós vimos aí, ó, arrancar com força, desprender, tomar a força. Uma força que a gente não consegue resistir. É mais forte do que nós, seja pela própria força empregada, como também pelo o efeito surpresa, que ninguém está esperando. Que você então realiza o arrebatamento, arrebata algo de alguém. Portanto, o arrebatamento é um ato realizado por alguém para tomar algo que deseja muito para si, com o emprego de violência ou força contra a qual não se consegue resistir, seja pela força empregada, como pelo efeito surpresa. Essa definição aí você não vai encontrar nos livros, ela é minha, ok? Então anote. Brincadeira. Muito bem. Quando nós vemos essa ação de arrebatar, é importante que a gente, falando do arrebatamento, entenda o significado que isso tem para nós, porque isso tem estreita relação com o propósito de Deus em nossas vidas. Arrebatamento, como nós dizemos aqui, é uma ação que depende, então, de 4 fatores, 4 circunstâncias ou requisitos. Aquele que deseja e realiza a ação de arrebatar, o objeto do desejo a ser arrebatado, a ação de arrebatar e o resultado dessa ação. É interessante pensar que Deus, Ele tem esse propósito, e quando nós pensamos essa ação também de arrebatar, você pode talvez vir à sua cabeça aquela ação muito comum de a gente ver, por exemplo, quando nós assistimos um Discovery Channel, por exemplo, o ataque de um leão ou de uma leoa sobre a caça. Então ela se prepara e fica só espreitando a caça, até que quando ela está despreparada, o leão ou a leoa ataca e arrebata aquele animal para si. Isso tem estreita relação com o propósito de Deus nas nossas vidas. Estreita relação. Hoje, se nós estamos aqui, é porque Deus quis que nós estivéssemos. E não só, mas Ele, além de querer que nós estivéssemos aqui, Ele propiciou todas as condições para que nós estivéssemos aqui. Alguns não puderam estar, mas com certeza Ele está aqui. E Ele também, pelo seu próprio Espírito Santo, está aqui para que Ele nos convença de tantas coisas que nós precisamos ser convencidos. E também para que nossas mentes sejam renovadas, sejam transformadas, e alguma coisa que existe na nossa mente ainda, que não está de acordo com a palavra de Deus, possa ser mudada, possa ser transformada. Amém? O projeto eterno de Deus, ele sempre foi de criar e conviver com a sua criação. Nós somos criados por Ele para estar com Ele. Não há razão de existirmos se não for para estar com Deus. Nós somos o objeto do desejo de Deus e Ele vai nos tomar para Ele. Amém? O projeto de Deus foi sempre esse, de ter uma grande família com muitos filhos, sendo Jesus o primogênito entre todos os filhos. Irmãos, eu gosto muito de pensar nisso e realmente me traz um imenso consolo quando refletindo sobre essa palavra de arrebatar, ver que o arrebatamento se encaixa no propósito de Deus, no sentido de que Ele nos deseja.
Deus sempre nos desejou. Deus deseja essa comunhão conosco. Desde sempre. Desde sempre. Isso para mim é um grande consolo, para mim é um grande bálsamo na minha alma, nas minhas emoções, no meu espírito, na minha vida diária. Porque eu creio que de repente por alguma situação adversa você pode achar que Deus não te ama, que Deus não te quer. E que algo que você ainda não conseguiu vencer na sua vida é um grande obstáculo para Deus não te querer. E isso é uma mentira. Isso é uma grande mentira, porque Deus te ama, Deus te quer. O arrebatamento trata disso. Então, não é sem razão que nós afirmamos que todo ser humano tem um vazio dentro de si, que só é preenchido quando Ele, Deus, pelo próprio Espírito Santo, vem habitar em cada ser humano e preencher esse vazio, restabelecendo essa comunhão, essa ligação, essa união planejada, desejada por Deus. Só isso realmente traz sentido às nossas vidas. Por isso que eu disse aqui, eu afirmei isso, que o projeto eterno de Deus sempre foi o de criar e conviver com a sua criação. Não há sentido para Deus nos criar e nos deixar aqui. Não tem o menor sentido. E não tem o menor sentido nós vivermos e estarmos aqui sem buscarmos a Deus. Não existe razão para a nossa vida. Quando realmente nós nos encontramos com Deus e Ele se revela a nós, a nossa vida passa a ter sentido. É isso o grande mistério, a grande revelação que a humanidade deseja e espera. A revelação de Deus. Comigo foi assim e continua sendo assim. Eu não sei se com você foi assim e continua sendo assim. Porque eu não consigo me ver mais sem Deus. Sem a palavra, sem o Espírito, sem a comunhão. É absolutamente vazio. É um vazio. É um nonsense. Não tem sentido. Nada faz sentido. E é bom nós pensarmos nisso, que Deus mesmo, Ele providenciou todas as coisas necessárias para possibilitar essa convivência eterna. Amém? Diga para o seu irmão do seu lado, você é objeto de desejo de Deus. Você é desejado por Deus. Você é amado por Deus. Interessante pensar que para nós, isso hoje, o estar com Deus, não deveria ser novidade. Não deveria ser novidade, o estar com Deus. Para alguns é novidade. A gente vê, por exemplo, lá, tem uma passagem de Eclesiastes 12, 7, que diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O nosso destino, a nossa identidade é voltar para Deus. Nós viemos porque Deus permitiu que nós viéssemos e nós vamos retornar para Deus. Simples assim. Simples assim. Não tem muita dificuldade para entender. Nós somos um espírito que habita num corpo e que possui uma alma, sentimentos. Esse espírito foi dado por Deus e um dia esse mesmo espírito retornará à sua origem. O texto ele fala da morte física e que muitos nem gostam de se referir, porque ainda não tiveram a revelação de Cristo em suas vidas. Todavia, para nós, é apenas o retorno para estar com o Pai. Amém? É apenas o retorno para estar com o Pai. E isso também tem a ver com o arrebatamento. Jesus também tratou disso. E hoje em Cristo nós temos a promessa que Ele mesmo fez de que viria nos buscar. Lá em João, no capítulo 14, de 1 a 3, que nós podemos ler: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. E agora o final que eu acho fantástico: para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? É o eterno propósito de Deus estar conosco. Você também anseia por isso? Estar com Deus? Ou você tem medo disso?
Vejam que o desejo de Jesus é o mesmo do Pai, ou seja, de que onde Ele estiver, nós estejamos também. Para mim é muito bom pensar nisso, porque às vezes eu não quero estar com Deus, porque eu acho que eu não mereço, enfim, coisa da nossa cabeça. Mas o bom é quando eu penso e vejo na palavra que Ele quer estar comigo, apesar de mim mesmo. Apesar de mim mesmo, apesar de você mesmo, Deus te ama e Deus deseja estar com você. Amém? Irmãos, para mim isso é um remédio, é uma cura, é um consolo, é um carinho de Deus tão gostoso, é um afago, é aquele abraço apertado daquele amigo, do seu pai, enfim, de aceitação, de recebimento, de acolhimento tão profundo que isso cura a nossa visão de Deus, a nossa visão do Pai, traz uma percepção de amizade, de proximidade e não de distância, nunca de distanciamento, nunca. Jesus falou também da sua segunda vinda e dos fatos terríveis que antecederão, lá no capítulo 24 de Mateus. Todavia, antes desses acontecimentos, a igreja dele será arrebatada para estar junto do Pai, como ele mesmo prometeu. Daí porque o arrebatamento tem estreita relação com o projeto eterno de Deus para a humanidade. Como eu já disse, ter uma grande família de muitos filhos e estar com ela, sendo Jesus o primogênito entre todos. Não se trata apenas de ter uma grande família e nos deixar aqui na terra. Não é isso. E Deus habitando lá longe nos céus, lá nos céus dos céus, né? Lá longe. Não é esse o propósito dele. É estar junto, estar perto. O arrebatamento não é um fato novo. Interessante pensar nisso e ver isso. Nós não seremos os primeiros a experimentar essa situação. Andaram com Deus, tiveram estreito relacionamento com Ele, também foram arrebatados. Um caso clássico é o de Enoque, que andava com Deus e Deus o tomou. Eu acho que eles conversavam, né, o dia inteiro, como fala o Bilão, e um dia Deus falou assim: Enoque, vamos lá para casa, vai. E Deus o levou. Ele foi arrebatado, assim também como Elias e outros tantos. É muito importante que nós tenhamos essa noção de que a qualquer momento poderemos ser levados por Deus por uma força que nós não podemos controlar, que nós não conseguiremos controlar, e nós seremos arrebatados. Nós seremos levados nos ares, nas nuvens, porque nós não somos de nós mesmos, e nós somos comprados pelo sangue precioso do Cordeiro Santo de Deus. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: você foi comprado. Você não vai ficar aqui. Você é precioso para Deus. Amém? Irmãos, quando nós entendemos o significado de que pertencemos a Deus e de que fomos comprados pelo sangue de Cristo, a morte, o arrebatamento ou mesmo a segunda vinda de Cristo ganham mais sentido para nós. O medo, a desesperança e a dúvida perdem lugar completamente. Eu me lembro de um amigo, meu irmão em Cristo, que falou uma ocasião que estava participando de um culto, e um culto com os irmãos bem agitados, né? E música, e aleluia, e glória a Deus, e amém por isso tudo, né? Estavam lá, aleluia. Aí o pastor: irmãos, quem quer morar com Deus? Eu. Todo mundo gritando, aleluia, e pula, aleluia. Quem quer morar no céu? Eu, aleluia. Aí o pastor, de repente, ele virou e fala assim: quem quer ir hoje? Aí o pessoal ficou meio assim, né? Falou: pastor, pega leve, né? E hoje, mas vocês não estão contentes com Deus? Vocês não querem morar no céu? Não, a gente quer, mas hoje não, né? Não, mas tem que ser. É interessante pensar nisso, né? Se alguém perguntasse para você: se você quer ir para o céu? Eu quero, aleluia. Talvez você falasse, né? Mas você quer ir hoje? Hoje eu não. Putz, eu tenho umas coisas para resolver antes. Né? Mas que horas? É hoje, mas que horas, né? Dá para marcar um horário? A gente muitas vezes percebe que a gente está tão preso aqui que se desliga desse assunto, que se desliga dessa realidade, que deveria ser um assunto que todo cristão deveria saber, conhecer, desejar e esperar vigilantemente.
Todos nós aqui, todos. Porque é um ensino que o apóstolo Paulo mencionou acerca do arrebatamento e Jesus falou da segunda vinda. Então é algo que vai acontecer. Pergunta para quem está do seu lado aí, você se preocupa com isso? Já pensou nisso hoje? Dá um toque nele, dá um empurrão nele. Falou, ó, pensa aí, meu. Tá dormindo, pô? Quer ir pro céu hoje ou não? Quem quiser, nós vamos orar depois, tá bom? Quem quiser, pode fazer uma fila aqui que nós vamos orar. Eu quero ir pro céu hoje, nós vamos orar aqui por você. Amém? Vamos orar aqui. Irmãos queridos, nenhum de nós que já recebemos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós não podemos ficar sem essa esperança e nem esse ensinamento. De qualquer forma, a união com Deus, o retorno ao projeto inicial e eterno é inevitável, seja pelo arrebatamento, que é a primeira ressurreição, como pela morte antes do arrebatamento. Sim, pela morte mesmo. Assustaram eu não? Ai, a morte. Ai, sai pra lá, né? Eu não quero morte. Tem uns que fazem assim. Ai, vamos parar de falar essas coisas. Ai, para, porque eu não gosto de falar de morte. Essas coisas chamam. Não é assim? O pessoal tá rindo porque é assim mesmo, né? Quem procura acha, né? Ai, para de falar nessas coisas. Tem até medo, até arrepio, né? Mas, irmãos, esse projeto de Deus ele é inevitável. Não adianta. O nosso propósito, isso tem a ver com a nossa identidade. A nossa identidade. Uma vez me convidaram para falar para os jovens, e o tema que me deram foi esse, ser ou não ser. Falei, nossa, né? Coisa mais shakespeariana, né? Ser ou não ser. Aí eu fiquei pensando, puxa, o que eu vou falar, né? Ser ou não ser? Aí, eu orando, Deus falou assim, mas que história é de ser ou não? Que dúvida é essa, né? Vocês já são, né, moçada? Vocês já são. Você já recebeu a Cristo. Deus colocou você numa família cristã para quê? Né? Eu não sei. Gente, nós somos. Deus já nos fez assim. Deus te colocou nesse lugar, te colocou numa família onde seus pais são cristãos ou não, ou você já conheceu a Cristo. Por quê? Porque Ele quer te salvar. Porque Ele quer te levar para junto dEle. Amém? Você quer ficar junto de Deus? Amém, gente. Porque essa é a nossa identidade. Essa é a nossa característica. Esse é o nosso destino. Estar com Deus. Sim, né? Eu já ouvi falar isso. Puxa, mas será que vai ser legal lá no céu? Diz que tem 3 céus, né? Os céus dos céus. O céu que a gente vê aqui, o céu das estrelas, e tem outro céu lá para cima. Eu sou imensamente curioso para saber como é que é lá em cima. Não sei se é hoje também, né? Mas eu sou curioso. Fico pensando, porque tem gente que fala assim, deve ser tão chato lá, né? Porque acho que eles ficam se baseando na nossa vida que a gente tem aqui, nos cultos que a gente tem aqui, né? Nos pregadores chatos que eles ouvem, às vezes, de repente, né? Não gostam, enfim, falando de arrebatamento, mas enfim. O fato é que não vai ser nada assim. Eu fico pensando assim, que lá no céu, se pudesse fazer uma comparação, imagina como vai ser um skate no céu. Né? Um skate celestial. Altas ondas, né? Maneiríssimo, né? Meu, deve ser um skate, cara, inexplicável, imaginável, né? Não sei, fico pensando. A gente pudesse surfar numa onda no céu, será que vai ter água lá? Não sei, cara. Mas eu sei que deve ser muito legal. Deve ser fantástico. Isso realmente eu tenho muita curiosidade, eu fico muito pensando nisso, né? Daí porque o arrebatamento para nós, ele trata de esperança, de consolo, de conforto, de reencontro com o Criador. Isso deve ser motivo de alegria, de paz e não de medo, como alguns se afligem com a possibilidade do iminente encontro com o nosso Senhor Jesus, seja pela morte como pelo arrebatamento.
Até um tempo atrás, semana passada, eu perguntei, estava lendo sobre esse tema, e eu perguntei para o meu irmão em Cristo: você sabe do arrebatamento? Ah, sei, já li, já vi isso, né? E aí, você está pronto? Ih, rapaz, eu não estou muito legal, cara. Falei, mas por quê? Ah, não sei, cara, eu estou meio... Putz, eu nem sei, cara, como é que eu estou. Eu estou tão assim, pô, sei lá, né? Falei, mas você não se preocupa com isso? Não, pô, acho que eu até me preocupo, tipo assim, sabe? Mas, pô, tipo assim, acho que eu não estou legal, cara, né? Eu não estou bem ainda. O fato é que, se você está bem ou não, o arrebatamento ele vai acontecer de qualquer forma. Se você está bem ou não com Deus. A gente precisa então estar vigilante, atento e em comunhão. E como é que você faz para ficar em comunhão com Deus? Como é que é a sua vida? Como é que deve ser a sua vida com Deus enquanto esse fato não acontece? Eu não vou falar, porque o Xan vai falar disso amanhã, tá bom? Então vocês fiquem aqui para ouvir isso amanhã do Xan. Ok, Xan? Vamos lá. Nós, discípulos de Cristo, a gente tem que se consolar mutuamente com essa esperança e nos purificar de todo mal para esse reencontro. Diz assim, ó, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Aleluia! Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Glória a Deus! E assim mesmo se purifica tudo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Que esperança ele está falando aqui, o apóstolo João? A esperança da manifestação de Jesus. A esperança da sua vinda. Sabe por quê? Porque se você não tem essa esperança viva, e se você não crê que isso vai acontecer, o apóstolo Paulo diz que nós somos as pessoas mais tristes desse mundo, as pessoas mais desafortunadas desse mundo. Se nós cremos que o nosso viver e morrer é isso aqui só, somos as piores pessoas. Por quê? Nós somos taxados de quadrados, de sei lá, tanta coisa ruim, não é? Somos perseguidos, mortos, perdemos amizades. Há pessoas que perdem até os parentes, até os pais. Eu sei de missionário italiano, por exemplo, e judeu também, que veio aqui para o Brasil. Ele era fotógrafo profissional, foi para o Amazonas, se encontrou com a turma da Jocum e se converteu a Cristo. Ele voltou para a Itália e contou para os pais, que bom, volta lá para o Amazonas, para onde você quiser, porque aqui você não volta mais. Ele foi deserdado, legalmente, ele perdeu tudo, enfim, só porque ele falou que conheceu a Cristo e entregou a sua vida a Ele. Alguém aqui já passou alguma coisa parecida com essa ou não? Alguém já está com uma pedra na sua cabeça porque você é cristão? Ainda não, né? Alguém aqui teve isso ou não? Alguém aqui sofreu alguma discriminação, qualquer que seja, porque você é cristão? Qualquer uma, pode falar, pode levantar a mão, não precisa falar. Já. Bem-vindo ao clube, né? Bem-vindo ao clube. Isso é bom. Isso não é ruim, não. Isso é bom. Bom no prisma de Deus. Para nós pode ser meio chato, né? Mas não deveria ser, porque nós temos a promessa de que nós seremos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados quando por causa de Cristo nós somos injuriados. As pessoas nos perseguem e falam todo mal de nós, mentindo a nosso respeito. Bem-aventurados, felizes nós somos. Amém? Fala isso para o seu irmão. Bem-aventurado você é quando acontece com você. Larga a mão de ser cabeçudo. Agradeça a Deus por isso. Irmãos, como nós lemos aqui nesse versículo 3, se nós esperamos a vinda de Cristo, se ela já foi revelada a cada um de nós, nós devemos nos purificar. E isso é uma tarefa individual. Cada um de nós devemos estreitar um relacionamento com Deus.
E é um relacionamento de amizade mesmo, de amizade. Onde Deus e Jesus e o Espírito Santo sabem tudo a nosso respeito. Aliás, eles sabem de coisas que nós nem imaginamos de nós mesmos. Mas eles sabem. Eles sabem como você é. Jesus falou assim que não precisava, que ninguém precisava dar testemunho do que é ser um ser humano, porque ele conhecia o que é ser um ser humano. Então, isso também me ajuda muito, sabe, no meu relacionamento com Deus, porque ele me conhece. Ele te conhece. Fala pro teu irmão, ele te conhece. Larga a mão de ser cabeçudo, ele te conhece. Larga a mão de ser, cara, ele te conhece. Sabe por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque às vezes você limita o seu relacionamento com Deus com base naquilo que você conhece de você mesmo. E você se limita, você se rejeita. Mas Ele não te rejeita. Ele te aceita. E Ele te leva por um caminho de relacionamento com Ele, de proximidade. Ele leva você à proximidade. A gente tem a tendência de fugir, né? É assim ou não é? A gente tem uma tendência de querer se esconder, igual Adão lá. Mas essa natureza, ela é destruída pela presença do Espírito Santo em nós. De modo que Ele nos leva à presença de Deus, a querer também a Deus. Amém? Por isso que Deus nos ama, apesar de nós mesmos. E isso também para mim é um bálsamo, é uma cura, é uma alegria, é um consolo. Porque apesar de mim, Deus me ama. Apesar de você, Deus te ama. Amém? Quando o arrebatamento vai acontecer? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Então deixa aí. Na palavra que nós lemos, não há uma data determinada. Não há. Não há um dia determinado. Há muitas pessoas que tentaram já falar do arrebatamento, da segunda vinda de Cristo, escreveram livros, né? Até um pouco tempo, em 2012, o filme que lançaram, 2012, tanta coisa, não aconteceu nada, né? Ninguém, né? Jesus não voltou, ninguém foi arrebatado, enfim. Mas a palavra fala que Jesus vai dar uma ordem. Ele vai dar uma ordem, vai ouvir-se uma voz do arcanjo, a trombeta vai ressoar, que é a trombeta de Deus, e ele virá então. Agora, essa voz do arcanjo e a trombeta vai ressoar lá nos céus dos céus. Então, pelo texto, eu entendo que nós não vamos ouvir essa trombeta tocar. É lá em cima. É a ordem que vai vir lá de cima. E quando isso acontecer, que segundo a palavra vai ser antes da grande tribulação, nós seremos arrebatados. Quando isso acontecer, ele descerá dos céus. E então aqueles que estão mortos em Cristo, que a palavra descreve como estando dormindo, não estariam mortos fisicamente, mas estariam dormindo, eles ressuscitarão primeiro. Serão transformados os seus corpos. E nós também. Eles ressuscitarão primeiro, e logo em seguida nós. E nós nos encontraremos juntos, nos ares, com Jesus Cristo. Entre nuvens, diz a palavra. Nós nos encontraremos lá. Amém? Eu estou falando nós. Você vai participar disso ou não? Você acha que você vai participar? Então eu posso ouvir um amém? Um glória a Deus? Um aleluia? Amém? Vai ser glorioso, irmãos. É isso aí. Vai ser Mega Thunder Blaster Plus. Cara, é indescritível. Eu digo para você, eu chorei lendo isso. Eu me emociono de falar disso. De verdade. Porque eu espero. Espera esse dia, irmão. Eu sou curioso, muito curioso. E eu tenho curiosidade de saber como é que foi, por exemplo, como é que os discípulos se portaram andando com Jesus. Eu fico assim pensando, sabe? Face a face. Com Jesus.
talvez eu ficasse como Maria lá aos pés de Cristo, sei lá, acariciando Ele. Vai ser maravilhoso, irmãos. Eu desejo esse dia, esse encontro. A palavra fala que os que dormem, os que estão em Cristo, não morrem, mas adormecem. Há uma passagem lá de Atos, o primeiro mártir da igreja, o Estevão, Atos no capítulo 7, versículo 60, fala que Estevão, olhando para os céus, entregou o seu espírito e adormeceu. Diz a palavra que ele adormeceu. E quantos irmãos eu fico pensando hoje, perseguidos pelo mundo afora, aqui no Brasil e também pelo mundo, mais recentemente na Síria, no Iraque, e sendo mortos, não? Esses irmãos perderam famílias, perderam entes queridos. Aqui também no nosso meio tem pessoas que perderam pais, irmãos, filhos, sobrinhos, tios, e nós nos encontraremos com eles. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa. E essa é a esperança que nos anima, que nos fortalece, que o apóstolo Paulo se refere. Porque quem tem essa esperança não se entristece como aqueles que não têm. Você vai num velório de uma pessoa que não conhece a Cristo, não conhece a Deus, é triste, irmãos. Não digo que também não seja de quem já conhece, por causa da saudade que sente daquela pessoa, né? Daquele querido, de você ver lá, é triste, é doído. A gente sente a saudade, a falta, mas nós temos uma esperança que o próprio Espírito Santo nos alimenta dela, de que um dia nós iremos nos encontrar, de que estaremos juntos com Deus, celebrando as bodas do Cordeiro, frente a frente com Jesus. Aquela multidão. Irmãos, isso para mim é fantástico. Eu me animo com isso. Quem tem essa esperança não se entristece como os demais que não têm. Que tremendo consolo é para nós, principalmente quando perdemos um ente querido da família. É um tremendo consolo. E o arrebatamento trata disso, dos que dormem. Então você que tem, como eu disse, quando nós entendemos o arrebatamento e que nós pertencemos a Deus, o medo da morte, a desesperança, a dúvida, elas perdem lugar. Completamente. Dá um tapa no seu irmão. Você tem dúvida? Você tem dúvida? Você está marcando? Pergunta, você está marcando? Amém. Isso aí. Amém. A vinda do Senhor, irmãos, ela é inesperada. E ela é retratada como um dia, como ladrão de noite. Ladrão de noite. Sem que a gente perceba, sem que ninguém seja avisado. Por isso que nós devemos estar muito atentos a isso, todos os dias. Fazer um cartaz assim no seu quarto, arrebatamento, coloca lá. Você levantou, você acorda, arrebatamento, né? Mas será que vai ser hoje? Se você não se assustar, talvez no primeiro dia você se assuste. No segundo, talvez você fale, ai Jesus, pode me arrebatar, amanhã, vai amanhã. Aí no terceiro dia você já está mais assim, acostumado com a ideia. Bom, tudo bem, vai, pode ser hoje, mas lá pelas 10 da noite, deixa eu aproveitar mais esse dia. Aí no quarto dia, você já está, daqui a um tempo, você já vai olhar para o arrebatamento e falar, aleluia, Jesus volta logo, eu vou ter prova daqui a pouco, eu não estudei nada. Brincadeira. Você vê como é que é interessante, né? Quando está tudo bem, você fala, arrebatamento não.
Aí quando você tem alguma coisa, vai, me arrebata, me leva embora. Física não. Esse negócio de logaritmo eu não entendo nada. Mas essa ideia é de verdade. Põe lá no seu quarto, um cartaz, sei lá, uma cartolina. Porque isso vai te fazer, vai fazer mudar o seu comportamento como cristão. É verdade o que eu estou falando. A gente está brincando aqui, mas é uma realidade. Porque nós estamos falando de coisas sérias, de coisas que vão acontecer. Interessante. No Velho Testamento você lê a respeito da vinda de Jesus. Durante muitos anos, os profetas falaram a respeito da vinda de Jesus. É ou não é? É ou não é? É. O pessoal do fundo aí, vocês falam que é ou não é? É ou não é? É o quê? O que eu perguntei para vocês? Acho que vocês nem ouviram, que eu vou repetir para vocês, só para vocês então do fundo aí. Eu falei o seguinte, que antes de Jesus vir, os profetas falaram da vinda dele. Amém? Amém? Amém, beleza. É só para ter certeza que vocês estão acordados no fundo aí, né? E irmão, sabe o que aconteceu? Jesus veio. Olha que legal. Jesus veio. Para pensar nisso. Deus falou pelos profetas que ele mandaria o Messias. E olha, passou tempo, e um dia Jesus veio. Ele veio. Aí quando ele veio, ele falou assim, pessoal, dá um tempo aí que eu vou fazer umas casas no céu para vocês. E eu volto. Jesus falou que vai voltar. Ele mesmo falou que vai voltar. Gente, se ele falou que vai voltar, ele vai voltar mesmo. Amém? Ele vai voltar mesmo. A gente tem que estar atento a isso. Porque assim como no Velho Testamento eles falaram que Jesus viria e ele veio, a gente não se dá conta disso. As pessoas que não creem em Deus, que contestam a palavra, a Bíblia, uma série de coisas, não se dão conta disso. De o que está lá escrito, prometido, se cumpriu. E vai se cumprir o que Jesus falou. Amém? Porque ele não é homem para que minta. Então ele virá. Hoje nós vimos sobre a parábola dos talentos de manhã, das 10 virgens, do servo bom, do servo mau, e as características de cada um, e as circunstâncias daquelas parábolas. E vimos que o Senhor e o noivo demorou para vir. Demorou, mas veio. Nós estamos no ano de 2016, depois de Cristo. Bastante tempo, né? 2000 anos. É bastante tempo. Fico pensando no meu avô, né? Lá, até chegar em mim, né? É bastante tempo. Já passaram muitas gerações. Muitas pessoas já creram em Cristo, morreram, nasceu descendente, foi batizado, nasceu, cresceu, teve filho, gerou, mamãe, foi. E estamos chegando aqui. E morreram em Cristo. E estão também aguardando a ressurreição. E diz aqui que nós, os vivos, seremos arrebatados junto com eles. Esses que morreram em Cristo. Seremos levados nos ares, entre nuvens. Eu achei interessante esse trecho aqui, entre nuvens. Né? Jesus parece que quis esconder esse evento, para que ninguém visse. E a palavra fala lá em 1 Coríntios, que nós lemos, que diz que nossos corpos serão transformados num piscar de olhos. Aquilo que é corpo corruptível, a carne, vai se transformar num corpo celestial. E nós seremos como ele é, e veremos como ele vê. Gente, que poder isso, hein? Parece um negócio assim surreal, uma coisa distante, alguma coisa que não bate com a nossa realidade. Mas isso vai acontecer. Amém? E você deve desejar isso ardentemente. Porque você não vai ter mais dor de cabeça, você não vai ter mais febre, né? E outras tantas coisas, não vai ter mais. E estaremos para sempre com Jesus. Para sempre. Isso acaba com aquela ideia de que vai ser chato lá no céu. O que vai ter para fazer lá? Sei lá, meu. Até porque os céus que existem hoje vão ser tudo destruídos.
Vai acabar tudo, céu, sol, as galáxias e tal. Esses dias aí, ó, há uns 15 dias atrás, descobriram mais 1.248 planetas. Com aquele Hubble lá, mirou lá no lugar, contaram lá 1.248 novos planetas. Aqui perto, um pouquinho longe da galáxia nossa, da Via Láctea. Né? Um minutinho assim, do lado. Alguns anos-luz, né? E encontraram agora. Mas tudo isso vai ser destruído. Tudo. E vai fazer tudo novo. Aí aqueles tontos lá que falam, não deve ser chato, vamos perder esse negócio, né? Porque vai ser tudo novo. Vai ser tudo novo, tudo legal. E o Deus que... Bem, gente, pensa numa coisa. O Deus que criou uma borboleta com várias cores. Você já pegou uma borboleta? Já viu lá na lupa assim a borboleta? Não sei porque vem a borboleta agora, mas é porque ela é bonita, né? Pequena, mas você vê a riqueza de detalhes, a criatividade de Deus para criar uma borboleta. E os caras ficam falando que vai ser negando. Meu, pensa num Deus criativo, bicho. Eu não consigo mais, mas eu fico imaginando, fico tentando imaginar um negócio que vai ser, né, trilegal, como dizem os gaúchos, né? Para mim, isso deve ser motivo de consolo, e é consolo mesmo. A palavra fala isso, é consolo. Consolo por quê? Se você sabe que você vai ser arrebatado, que você vai estar com Deus, a nossa vida, as circunstâncias que nos cercam, que a gente muitas vezes dá muita importância, elas perdem o sentido, perdem a razão. Coisas tolas, coisas bobas, perdem o menor sentido, porque a gente se purifica para estar com Deus, então para um objetivo muito maior, algo fantástico, algo maravilhoso, que falta até advérbio para isso, adjetivo para isso. A palavra fala assim, consolai-vos, depois consolai-vos mutuamente, edificai-vos mutuamente. Por que isso? Ele está falando que nós vamos morrer, que nós vamos lá para o céu, a gente tem que se consolar agora, por quê? Justamente por isso. Se consola. Gente, as perseguições que vocês passam hoje vão passar. Está desanimado? Anima. Porque isso aí é passageiro. O que você sente hoje, tristeza, angústia, seja lá o que for, vai subir tudo, cara. Você não vai lembrar disso mais. Não dê importância a isso. Valorize o que realmente tem valor. Pelo pleonasmo que você, mas valorize o que tem valor. Encorajamento diante das lutas e perseguições por causa de Cristo. Lá vem o Bíblia. O cara acha que fala da verdade. E vai por aí, né? Os bullying da vida aí, né? Fala aí, Bíblia. E aí, o que você acha disso? Vai para o inferno ou não vai? Né? Os caras que falam assim pra gente, né? Eu estava um dia desse num órgão público, aí começaram a falar de religião, não sabe-se lá por quê, uns advogados lá, e falaram, mudou o assunto aí com o doutor Éder aí, ele é advogado aí, ele é crente, vai começar a querer falar coisa aqui pra gente. Eu falei, o que vocês estão falando? Estamos falando de umas coisas aí que é bom você nem ouvir. Depois você vai ficar chato com a gente. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, né? Não vou ficar chateado, não. Mas eu nem estava na conversa, eu estava chegando na sala. Já me colocaram numa situação ruim, né? Só porque sabem que eu sou cristão. Mas, para mim, isso também não tem menor valor, menor sentido, menor preocupação em relação a essa situação. Reanimar, consolo, reanime. Reanimar para orar mais, para interceder. Traz a edificação para a sua vida, para o outro também. Você vê que o irmão está meio goiaba aí, está meio jururu. Tem alguém? Pergunta se está jururu. Você está goiaba? Pergunta aí do seu lado. Você está goiaba, está meio jururu. Você está meio que não sei. Consola ele aí, consola. Dá um consolo. Fala, meu, reanima aí, meu. Olha o arrebatamento aí. Estamos acabando.
Fala para ele assim, ó, pensa nas coisas do alto, meu. Pensa nas coisas do alto. Isso é consolo, isso é edificação. Também, ó, deixar a mão dessas coisas de você não perdoar. Sabe? Tem situações que a gente não perdoa, fica amargurado, aquela pessoa chata, aquela pessoa amargurada, né? Deixa disso. Para com isso, perdoa. Vai evangelizar mais. Hoje de manhã nós falamos no nosso grupo, para a gente interceder pelos colegas da sala de aula, né? Pega uma pessoa lá que você tem mais proximidade, sabe da vida dela, ela não conhece a Deus ainda, faça isso, seja um servo fiel e prudente. Já está exercitando, orando pela pessoa, já está exercitando, já está sendo um servo prudente, está distribuindo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o poder da intercessão. Olha que fantástico isso. Ora por ele, olha pela sua amiga. Ah, mas aquela amiga chata, aquela coxinha, aquela que fica na sala de na frente, aquela que usa aquele óculos desse tamanho assim, fundo de garrafa, que tira 10 em tudo, chata. Perdoa ela, perdoa. Mas irmãos, volta aqui comigo, volta aqui. Buscar mais os dons espirituais é edificação para a sua vida. Se você tem um dom, exercite esse dom. Se você tem um talento, põe em prática esse talento para a glória de Deus. Valorize a comunhão uns com os outros. Tudo isso é consolo, é edificação. E tem a ver com o arrebatamento. Para você se preparar, você vai se purificando, vai se edificando para se encontrar com Deus. Afinal, a palavra fala que nós somos filhos da luz e filhos do dia. Olha que bacana isso. Filhos da luz, filhos do dia, somos do dia. Isso tem a ver com a nossa identidade. Com a nossa identidade. Você chega onde você está, você incomoda as trevas. Amém? Aonde você estiver, você incomoda as trevas. Porque você é luz. Fala para o seu irmão, você é luz. É luz. E olha só, você é luz, sabe por que você é luz? A luz, alô? Não, menos. Você é luz, sabe por quê? Porque você é filho do Pai das luzes. Amém? Nós somos filhos do Pai das luzes. E porque nós somos da luz e somos do dia, não há nada encoberto para nós. Não tem nada escondido. Deus já revelou tudo. Tudo. Jesus falou assim, já não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. Amigo. Por quê? Porque aquele senhor distante, ele não sabe, ele não dá a conhecer aos seus servos o que ele vai fazer. Agora o amigo não, o amigo conta. O amigo revela. Então Jesus é nosso amigo, ele já revelou tudo. Porque nós somos da luz, filhos da luz. Filhos do dia. Essa é a nossa identidade. Amém? Fala para o seu irmão. Essa é a sua identidade. Esse é o seu RG espiritual. Olha que legal. É o RG celestial. Vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Vigiemos e sejamos sóbrios. Porque isso é um alerta para todos. Para todos. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todos. Vigiemos, sejamos sóbrios. Pessoas com domínio de si mesmos. Não aí, pensando em coisas que não são de Deus. Sejamos servos fiéis e prudentes. Revestindo-nos com a couraça da fé e do amor e a esperança da salvação. Em 1 Coríntios 13 fala que existem agora a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas entre os três o maior é o amor. Revistamos-nos disso então, da fé, da esperança e do amor. O amor que não busca o seu próprio interesse, que não busca o seu próprio mundo, mas busca a vontade daquele que o criou. Quem ama a Deus faz isso. Quem ama o próximo busca o interesse dele, não o seu próprio. Quem é de Deus busca as coisas de Deus, porque ama a Deus.
não busca os seus próprios interesses. Deus não nos destinou para a ira. Olha que bênção isso. Deus, diz a palavra que o inferno e o lago de fogo, de enxofre, não foi criado para o homem, para o ser humano. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? É uma realidade. Embora tenha horas que a gente quer mandar aquelas pessoas para o quinto inferno, não é assim? Lá naquele lugar, né? Mas a realidade não é essa. A realidade é que Deus não criou o lago de fogo de enxofre para o ser humano. Ele criou para os demônios. Mas infelizmente tem aqueles que não vão crer e vão parar naquele lugar. Mas não é a vontade de Deus, é isso. Deus não nos destinou para a ira, para a falta de comunhão, para a falta de união com Ele. Não. O projeto sempre foi nós com Ele, Ele conosco. Mas o desejo foi para alcançar a salvação mediante Jesus. De modo que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, porque essa é a nossa identidade e o nosso destino. Para concluir, é importante pensar numa coisa, recapitulando. Os profetas falaram de Jesus que Ele viria, e um dia Ele veio. Muitos não creram, mas Ele veio. Jesus disse que viria, e Ele virá, mas muitos ainda não estão crendo nisso. Quando pensamos no arrebatamento, muita coisa da nossa vida perde valor. As brigas, desavenças, prazeres da carne, o orgulho, a arrogância, o egoísmo, tudo isso perdem sentido. Não tem a menor razão de você ficar preso nisso. Porque você pensa nas coisas do alto. Você quer se purificar de tudo isso para estar pronto para receber a Cristo, para estar com Ele, para ser arrebatado. E o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Não há sinais prévios, como na segunda vinda. Não há nada referido. A segunda vinda ainda existem uns sinais, que na verdade nem são o fim, mas são só os sinais da segunda vinda. Mas o arrebatamento não tem algo explícito na palavra de quando vai acontecer. Fala apenas que vai lá. Jesus vai dar uma ordem lá. Opa. Não vi. Vai soar a trombeta de Deus, o arcanjo vai falar. Não sei, aqui a palavra não fala que o arcanjo vai falar, vai ter a voz do arcanjo. Não sei, deve ser assim, vai descer! Né? Levanta aí, pessoal! Não sei como é que vai ser, mas o anjo falou que vai ter uma voz dele lá. De qualquer forma, os que estão dormindo em Cristo, que confessam a Jesus, que se batizaram, que andam com Deus, que fazem, que são servos bons, enfim, que estão lá cumprindo tudo aquilo que o Senhor designou, esses vão ressuscitar com Deus. Ressuscitar, vão ter o seu corpo transformados. O corpo de carne vai ser transformado em corpo celestial. Da mesma forma nós, se não estivermos ainda mortos, seremos ressuscitados e transformados com Deus. E estaremos sempre com Jesus. Sempre, sempre. Não existe motivo maior para uma vida santa, um evangelismo diligente, do que saber que o Senhor poderia nos levar ao céu a qualquer momento. A qualquer momento. Que a noiva acorde do seu sono, apaixone-se novamente pelo noivo, e de coração diga continuamente por meio da sua vida diária: Maranata, Senhor Jesus. Vem, 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 Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.